Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo isso, né? Então, vamos falar sobre a aulinha de hoje, que vai ser sobre estudos diagnósticos. Particularmente, é um tema que eu gosto muito de estudar, tá? Acho que é um dos temas mais importantes, então, assim, parte de diagnóstico, parte de tratamento, para quem tá atuando, né? Então, assim, vai ser é um tema um pouco complexo, porém, como sempre, eu gosto de trazer, vão ser divididos em quatro partes, tá? Vão ser quatro aulas sobre estudos diagnósticos, para não ficar tão denso o conteúdo. E na primeira aula eu sempre gosto de trazer a aplicabilidade daquilo que eu vou passar, porque assim vocês vão conseguir entender a utilidade disso e eu acho que fica uma coisa mais palatável para estudar depois. Então vamos lá. Eu queria começar a aula, antes de tudo, com um exemplo, tá? Que foi o exemplo que eu dei lá no grupo sobre o teste de Covid, utilizando sensibilidade e especificidade. Então, assim, muita gente ouve falar de tal teste tem sensibilidade de tanto, especificidade de tanto, e 90%, e parece que é uma coisa, assim, absurda, parece que é um teste ótimo. Então, assim, primeiro de tudo, o que eu quero começar a dizer já, que sensibilidade e especificidade não servem para quase nada, tá? Então, assim, são dados que não fazem sentido para a gente. Eu vou mostrar o porquê que não faz sentido. Muito pelo contrário, eles vão mais atrapalhar a gente a elaborar um diagnóstico, muitas das vezes, principalmente se você não sabe interpretar eles. Então, esse aqui é o exemplo, né, que a gente deu lá no nosso grupo. Então, um caso clínico, para a gente começar a aula. Se a gente pega uma pessoa de forma aleatória e vai realizar um teste de COVID, se o teste dá positivo, qual que é a chance de realmente essa pessoa ter COVID? E aí eu dei os dados do teste, sensibilidade 90%, especificidade 90%, prevalência do COVID na população hoje cerca de 1%, na verdade até um pouco menos, mas para simplificar. E, aliás, os dados dos testes são reais, tá? Só a sensibilidade, que na verdade o teste de COVID tem 85% de sensibilidade e 90% mesmo de especificidade, mas eu coloquei 90 e 90 para ficar mais fácil esse contato. Então, vamos lá. Essa aqui é a tabela que a gente constrói sempre para interpretar os dados. Então, a gente vai ter as possibilidades, né? Teste positivo, teste negativo, pessoas que estão doentes e pessoas sem a doença. Então, é uma tabela 4x4 que a gente monta aí, tá? E aí, para esse exemplo, para a gente colocar os valores nesse exemplo, a gente vai utilizar uma população de 1.000 pessoas, mas poderia ser qualquer valor, para ficar mais fácil na conta, tá? Então, assim, vamos, antes de tudo, interpretar a tabela em si. Então, eu coloquei letras só para a gente conseguir indicar o que seria cada coisa. Então, vamos lá. Na letra A. Então, o que seria o A? Quando o teste dá positivo e a pessoa está doente. Então, esses seriam os verdadeiros positivos, que seria a sensibilidade, tá? O B, o teste dá positivo, mas a pessoa não tem a doença. O que seria isso? O falso positivo, aquela pessoa que fez o teste deu positivo, mas ela não está doente de fato. O C, então, o teste deu negativo e a pessoa está doente. Então, seria o falso negativo. E o D, que a pessoa fez o teste deu negativo e ela realmente não tem a doença, que seria o verdadeiro negativo, que é a especificidade, tá? Então, postulado tudo isso, a gente vai agora utilizar os números e calcular essa tabela, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente sabe que o A é a sensibilidade, que são os verdadeiros positivos, e a prevalência do Covid na população é de 1%, a gente já consegue começar a calcular essa tabela. Então, 1% de 1.000 pessoas, então quer dizer que dentre as 1.000 pessoas, 1% delas está doente, que é 10 pessoas. 1% de 1.000, 10. Então, total de doentes. Então, a gente pega no eixo dos doentes, vai até o final, total de doentes, 10. Então, a gente sabe que o A ali em cima mais o C tem que dar 10, tá? Então, A mais C é 10. Só que o A a gente sabe também.
Porque o A é 90% do total, que é a sensibilidade. Então, é 10 vezes 0,9, tá? E o C vai ser a diferença do que restar entre eles. Nessa tabela, a gente também sabe quem não tem a doença. Então, se 10 pessoas estão doentes, 990 não estão doentes. E a especificidade é exatamente o total dos não doentes vezes 0,9, que é os 90%. Então, aqui a gente já consegue alguns valores e completar a tabela. Então, o total de doentes, que é 10 vezes 0,9, 9. 10 menos 9, que é o que falta para completar a coluna 1. No outro eixo, 990 vezes 0,9 dá 891, que é a especificidade. E 990 menos 891 daria 99. Então, aqui a gente completa a tabela, tá? Então, assim, agora com essa tabela, a gente consegue inferir os dados para responder a nossa pergunta de fato. Então, qual que foi a nossa pergunta? Se o teste der positivo nessa população que eu estou analisando, qual que é a probabilidade da pessoa realmente ter a doença? Então, vamos lá. Vamos calcular. Então, vamos pegar o total de doentes com teste positivo, tá? Que é o que a gente testou. Todas as pessoas que deram teste positivo. Então, quantas pessoas que a gente fez o teste e deu positivo que realmente tem a doença? Então, 9. 9 pessoas fizeram o teste, deu positivo e a pessoa tem a doença. Dividido pelo total de testes positivos. O total de pessoas que testaram positivo. Qual que é o total de pessoas que testaram positivo? Ali no eixo dos testes positivos, 9 mais 99, que é 108. Então, a gente tem 9 dividido por 108, transformando em porcentagem, um total de 8,3%. Então, a nossa interpretação respondendo aquela questão lá, aquela enquete do grupo, seria menos de 10%. Então, caso o teste dê positivo, a chance da pessoa ter Covid é de 8,3%. Então, veja bem, a gente colocou um teste, que é o teste Covid nessa população, o teste veio positivo. A probabilidade antes do teste, pré-teste, probabilidade pré-teste da pessoa ter Covid, seria equivalente à prevalência, tá? Que é 1%. Depois da gente fazer o teste, foi para 8,3%. Aí eu pergunto para vocês acham mesmo que esse teste ajudou a gente em alguma coisa? Você acha que 8,3% da pessoa ter Covid é uma probabilidade alta? Assim, que eu posso, nossa, ficar tranquilo, fechei meu diagnóstico aqui? Assim, não vai ser muito de utilidade para nada esse valor, tá? Ele mais atrapalhou a gente que ajudou. Então, agora, vamos passar aos conceitos, de fato. Então, vamos lá. O que é um diagnóstico? O diagnóstico, ele é o ato de nomear algo, tá? E a gente tem 4 possíveis tipos de diagnóstico. A gente tem diagnóstico sindrômico, que é a partir do conjunto de sinais e sintomas a gente consegue dar esse diagnóstico. Então, por exemplo, síndrome gripal. Então, se a gente tem assim, coriza não é um diagnóstico, não é um diagnóstico sindrômico. A gente vai pegar o conjunto desses sinais e sintomas, então, coriza, tosse, febre. Então, isso é uma síndrome gripal, tá? O anatômico, que é o local de acometimento. Então, se é uma síndrome gripal, a infecção de vias aéreas superiores, uma IVAS. Fisiopatológico, que vai depender do mecanismo. Então envolve uma resposta imuninata, que gera inflamação local, saída de secreção, tal. Então, assim, o mecanismo da, da doença. E o diagnóstico etiológico, que é o agente que está causando isso, tá? Então, por exemplo, num COVID, que pode causar tudo isso, é o SARS-CoV-2. Então, a gente tem esses 4 tipos diferentes de diagnóstico. E qual que é a importância, né, da gente ter um diagnóstico? Então, vamos dividir. Primeira coisa, é classificar esse paciente, tá? Então, a gente vai ficar mais fácil para a gente organizar, para a gente ter dados populacionais, para a gente
fazer estudos. E assim, se a gente for parar para analisar de fato, para o próprio paciente é importante ele saber o que ele tem. Imagina você chega lá e você não fala assim, ah, tá, você vai tomar isso aqui, mas por quê? Porque o que eu tenho? O paciente, ele também, a pessoa ela quer um nome para aquilo que ela tem, para aquilo que ela está tratando. É uma coisa que deixa mais palpável as coisas. Então, para classificar. Segunda coisa, para tratar. Então, a gente fecha um diagnóstico, a gente propõe o tratamento a partir do nosso diagnóstico, e nunca o contrário. Terceira coisa, saber o prognóstico. Então, assim, vai mudar a nossa conduta? Por exemplo, se eu tenho um quadro de infecção de vias aéreas superiores, tá? Não, até antes, uma síndrome gripal, que eu não sei o que que é. Pode ser uma infecção, às vezes, bacteriana, pode ser uma infecção viral, pode ser Covid, pode ser qualquer coisa. Eu sei que uma síndrome gripal, por exemplo, ela leva em média de 7 a 14 dias para se curar espontaneamente. Se eu não fizer nada, se eu não fizer nada, esse paciente ele vai melhorar entre 7 a 14 dias. Então, assim, eu fechando esse diagnóstico, eu consigo saber se eu preciso intervir, se eu preciso tratar ou não. Agora, se for, por exemplo, uma influenza, tá? Que pode ter complicação e tal. Então, assim, será que às vezes compensa eu entrar com essa medicação aqui, pedir esse exame aqui? Então, saber esse prognóstico vai mudar a nossa conduta. Quarta coisa, proteger, rastrear e orientar. Então, assim, proteger no quadro, por exemplo, de Covid. Então, assim, eu vou fechar o diagnóstico de Covid, eu vou afastar essa pessoa para proteger que outras pessoas não peguem, não se contaminem com Covid também. Posso rastrear também, vou rastrear as pessoas, as pessoas que tiveram contato com as pessoas e estão sintomáticos. Então, posso utilizar o diagnóstico da pessoa para rastrear outras pessoas e orientar as medidas para essa pessoa. Então, ó, fica em casa, se hidrata, se começar a ter falta de ar, você volta, procura o atendimento. Então, assim, dá os sinais de alerta. Muitas vezes o diagnóstico não vai servir para nada, e um dado muito importante para a gente, até para fazer as pesquisas e tal, é a vigilância epidemiológica, que é para a gente ter esses dados de prevalência, incidência, propriedade de teste, para a gente utilizar na nossa prática. Então, são dados realmente muito importantes para a gente. Então, como que eu calculo, como que eu faço a probabilidade do diagnóstico? Como que eu vou calcular isso? Então, vamos lá. A gente vai ter o quadro clínico da pessoa, vai fazer uma anamnese. E aqui, a anamnese é o fator mais importante, tá? Uma anamnese bem feita vai mudar totalmente a nossa conduta. Por quê? Porque uma anamnese bem feita, ela pode tanto precisar que a gente utilize de testes diagnósticos, ou tanto evitar que a gente utilize testes diagnósticos. Então, assim, essa anamnese bem feita vai ser uma triagem excelente. Às vezes a gente fecha o diagnóstico só na anamnese, não precisa fazer mais nenhum teste, não precisa fazer nenhum exame. Então, assim, é o fator mais importante assim, quando a gente fala de diagnóstico. E a gente também vai ter os testes diagnósticos. Somando esses três fatores, a gente vai estar aumentando ou diminuindo a probabilidade da pessoa ter determinado diagnóstico. E aí, a gente vai falar aqui nessa aula um pouco mais sobre teste diagnóstico e também rastreio, tá? Rastreio diagnóstico. Quando que a gente vai fazer um teste diagnóstico? Quando que a gente deve pedir um teste diagnóstico? Por exemplo, teste de Covid, que a gente estava falando no exemplo. Então, o teste diagnóstico é tudo que pode trazer alguma informação relevante para dar o diagnóstico. Aquele teste diagnóstico que a gente fez lá no começo, com uma prevalência de 1%, ele trouxe alguma informação relevante para a gente dar o diagnóstico? A probabilidade da pessoa ter Covid saiu de 1% para 8%? É alguma coisa relevante? Não, não é. Então, assim, naquele caso, não faz sentido. Por isso que a gente não rastreia Covid na população. Porque a taxa de falso positivo vai ser muito maior. Então, quando? Tá? Quando o resultado do teste vai ter relevância o suficiente para mudar a nossa conduta. Aquele teste teve relevância suficiente para mudar a nossa conduta? Não, não teve. Então, por exemplo, naquele caso, a gente pegou pessoas aleatoriamente. Quando a gente faz isso, a gente está utilizando basicamente a prevalência da doença na população.
tá? Porque a pessoa não manifesta nenhum sintoma. Agora, se a gente, por exemplo, pegasse uma pessoa sintomática, com sintomas sugestivos de Covid, um pouco mais específico ali, a gente aumentaria a nossa probabilidade pré-teste, que sairia de 1% da prevalência para, por exemplo, ali chutando aí uns 20%. Então, talvez nesse caso, após realizar o teste, uma prevalência de 20%, poderia dar um resultado um pouco mais significativo. Mudaria nossa conduta? Depende, mas já melhoraria alguma coisa. Então, assim, dois dados que a gente vai ter que sempre levar em conta, sempre, 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 que é a prevalência e a incidência da doença, tá? Porque elas vão modificar o resultado do nosso teste. Então, a gente saber estimar, conseguir estimar com clareza uma probabilidade pré-teste para aquela doença, para aquela pessoa que está chegando ali para a gente consegue saber se a gente compensa pedir esse teste ou não. Então, e quando a gente pede um teste? Vamos botar um teste de positivo ou negativo, por exemplo, porque tem outros tipos de testes que vão dar um valor para a gente. Nem sempre é positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, pegando um teste positivo ou negativo, a gente tem 4 possibilidades de resultado. Então, igual a gente foi mostrado lá, a gente tem o verdadeiro positivo, o falso positivo, o verdadeiro negativo e o falso negativo, tá? Sendo que o verdadeiro positivo é a nossa sensibilidade e o verdadeiro negativo é a nossa especificidade. E aí, para que a gente pede um teste diagnóstico? Então, no caso de COVID, por que eu quero confirmar se a pessoa tem COVID? Porque o tratamento de COVID é suporte, não tem nenhum medicamento específico, né? Mas para que eu vou pedir o teste diagnóstico? Para fazer o isolamento e o rastreio de contatos sintomáticos, né? Para prevenir que essa doença se espalhe na população, igual foi durante a pandemia. A gente testava todo mundo com sintomas sugestivos de Covid, com quadro gripal, porque a chance da pessoa ter Covid na época da pandemia era muito alta. Então era um teste que realmente valia muito a pena se fazer. Vamos supor que no auge da pandemia, você estivesse apresentando um quadro gripal, provavelmente a sua probabilidade de ter Covid naquela época devia ser em torno de 40%, 50%. Então, assim, era uma taxa muito alta da gente ter Covid. Então, o teste, naquele caso, ele era muito bem indicado. Porém, a gente também tem um lado ruim dos testes, né? Da mesma forma que a gente pode utilizar eles para alguma coisa útil, os testes também podem gerar danos para a gente. Esses danos podem ser direto e indireto. Então, o dano direto, o que seria o dano direto? É o dano do próprio procedimento. Então, por exemplo, colonoscopia, né? Que a gente viu na primeira aula lá, que é um teste de rastreio de câncer, CA de cólon, que é muito bom e é bem-vindo. Só que tem o dano inerente ao teste, que, por exemplo, que é o NNH, né? O número necessário para trazer dano, né? Então, por exemplo, a cada 1.250 colonoscopias que eu fizer, vai ter um efeito adverso. Esse efeito adverso, por exemplo, pode ser uma perfuração do cólon ali. E aí o paciente pode sangrar e pode chegar até morrer. Então, assim, é um risco, é um procedimento que pode sim causar danos. E também o indireto. Por exemplo, expor pacientes ao risco de contrair. Falando no caso de Covid, por exemplo. Então, o que acontecia? No auge da pandemia, não sei, provavelmente todo mundo que deve ter testado, né, alguma vez, porque contrair um quadro gripal é bem comum. Então, assim, como que eram feitos os testes? Então, as pessoas eram encaminhadas a um local que, junto com outras pessoas com quadros gripais. Aí, vamos supor, nesse local, a gente manda as pessoas fazerem o teste, vamos supor, 50% ali tem Covid e 50% não. Só que aqueles 50% que não tem estão sendo expostos a pacientes com Covid. Então, mesmo que a pessoa não tenha e vai estar lá para fazer o teste, ela está sendo exposta ao risco de, ali sim, estar pegando o Covid. Então, assim, é um pouco contraditório, né? Mas era o melhor que a gente conseguia fazer na época, porque a demanda era muito alta, era difícil de separar esses pacientes, evitar contato, então, assim, não tinha o que fazer.
Até os próprios hospitais, eles separavam as triagens, as filas de pessoas com quadro gripal e de pessoas sem quadro gripal, exatamente para não tentar ocorrer esse contato, essa disseminação da doença, né? E que mais? Agora vamos falar de rastreio, que é um outro tipo de teste diagnóstico. Como que o rastreio pode gerar dano? Nossa, é de diversas maneiras. Então, assim, a gente tem estresse psicológico, que eu vou dar exemplo. A gente tem radiação, por exemplo, se for um rastreio envolvendo raio-x, uma TC. A gente tem o custo, que muitos testes são caros, e até os que são baratos, quando a gente amplia isso para nível global, fica muito caro. Dor, tempo, ansiedade e desconforto. Coloquei ansiedade duas vezes. Mas, assim, o rastreio realmente pode gerar tudo isso. E aí eu vou mostrar um exemplo bem claro de um rastreio que gera tudo isso, que consegue gerar o dano em todas essas categorias, e ele é feito, tá? E inclusive ele é recomendado pelo Ministério. Então vamos lá, mais um casinho para vocês. Agora falando sobre rastreio. Então, rastreio de câncer de mama por mamografia. Então, Joana, 48 anos, passou em consulta de rotina, na qual lhe foi solicitado um exame de mamografia de rastreio. Afinal, está no protocolo da Febrado, está de acordo com o Ministério da Saúde, que recomenda o rastreio do câncer de mama. O seu resultado veio com suspeita de malignidade e teve que ser realizado biópsia. Na biópsia, foi constatado lesões benignas com atipias celulares, então não foi descartado na biópsia o risco de neoplasia. Então, por não ter sido descartado, a Joana teve que se submeter a uma mastectomia completa. Ela fez a retirada das mamas, tá? E após a retirada das mamas, foi feita a análise patológica ali e foi declarado que era benigno. Então, não era um câncer, mas vamos ver o que gerou de dano, né? Esse rastreio. Então, Joana, ela perdeu tempo, porque isso demora bastante, todo esse processo, tá? Ainda mais se for pelo SUS, a gente tá falando aí de pelo menos uns 2 anos, tá? Tudo isso. Ela perdeu dinheiro, porque também, se não for feito pelo SUS, envolve muitos custos, né? E é bem caro fazer todo esse rastreio, porque aí você tem que fazer mamografia, depois você faz a biópsia, aí depois você tem que fazer uma cirurgia, tá? Então, assim, é caro. Terceiro, ela perdeu a mama de forma irreversível, tá? Fez a retirada completa. Teve um trauma emocional gigantesco, porque imagina, você faz um exame e aí vem com suspeita de câncer. E aí você tem que fazer uma biópsia, você tem que esperar fazer essa biópsia. E aí imagina como que será que é a sua vida nesse meio tempo que você está esperando sair o resultado para ver se você realmente tem câncer. E aí depois, sei lá, depois de 3 meses, chega o resultado da biópsia falando que não foi possível distinguir, que você provavelmente pode ter sim. E aí você tem que fazer uma cirurgia para retirar. E você não sabe nem se essa cirurgia vai resolver o seu problema. Então, assim, é um trauma emocional muito grande. Então, desenvolveu ansiedade, depressão, teve muita dor envolvida, risco de infecção e sepse é inerente ao procedimento, à cirurgia, uma cirurgia de retirada. E infelizmente, igual está explicado aqui, realmente essa situação não é uma situação rara. Isso acontece por conta de um overdiagnóstico e um overtreatment. Então, o que é? É um sobrediagnóstico e um sobretratamento, que a gente vai aprofundar isso um pouco mais nas próximas partes, tá? Então, só trazendo dados aqui, por exemplo, da mamografia, do rastreio, utilizando a mamografia, por isso que eu odeio meses coloridinhos, odeio outubro rosa, porque as pessoas, elas não fazem ideia do malefício que isso gera. Então, vamos lá, na mamografia, menos de 1 a cada 1.000 pessoas deixam de morrer. Então, a cada 1.000 mamografias que eu faço, eu salvo a vida de uma pessoa, tá? Que seria o NNT. Porém, 28% das pessoas que fazem mamografia recebem um falso positivo. E aí, quando recebem um falso positivo, tem que fazer a biópsia. E aí, 66 a cada 1.000 realizam biópsia. Também sendo falso positivo, que foi o caso de Joana. E dessas aí que realizaram, 2 a cada 1.000 passam pelo que passou Joana.
que tem a retirada da mama ou algum outro procedimento muito invasivo, tá? Então, assim, fora a parte emocional, né? Que os estudos subjetivos mostram que cerca de um terço das mulheres descrevem a experiência como muito amedrontadora ou o período que mais teve medo em sua vida. Todas as mulheres que passaram foram submetidas por isso, tá? E o sobrediagnóstico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, cerca de 24% de risco de sobrediagnóstico. Que é você, que vou explicar rapidamente. O que é o sobrediagnóstico? É você realmente acertar o diagnóstico, às vezes acertar o diagnóstico, mas esse diagnóstico ele não mudar nada, tá? Você fazer esse diagnóstico ou não, não vai mudar nada. Você está gerando mais dano à pessoa do que trazendo benefício, tá? Mas a gente vai abordar um pouco mais depois. E então, o que um bom teste de rastreio deve ter? Eu tirei essa frase, esses tópicos aqui do Instagram do João Godoy, que ele fala bastante sobre rastreio, eu achei muito legal. Então, um bom teste de rastreio deve não causar dano, detectar doenças potencialmente graves, ter alta acurácia, então detectar a doença em quem tem a doença e excluir a doença em quem não tem a doença, detectar a doença antes da manifestação de sintomas e melhorar desfechos. Então, rastrear câncer tem que ser melhor do que não rastrear, tá? Então, tem alguns cânceres que é melhor rastrear do que não rastrear. Por exemplo, o câncer de cólon, que a gente realmente tem vantagens, tem benefícios. E o risco de complicação existe também, mas os benefícios superam o risco, né? Então, assim, mas a gente não pode generalizar, não é todo câncer que vai se comportar da mesma forma, como a gente está vendo o câncer de mama. Então, o rastreio da mamografia não vale a pena realizar. Isso é uma coisa que está muito em debate, muito em discussão, que já é feito, é uma coisa errada, que já é propagada há muito tempo. Então, assim, é difícil de mudar, sabe, esse sistema. Então, assim, é uma coisa realmente complicada, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, um que encaixa legal aqui, o rastreio, por exemplo, de diabetes pela glicemia, que é um exame que não vai estar te gerando dano, ele vai detectar uma doença potencialmente grave, que é o diabetes, que pode ter diversas complicações, ele tem uma alta acurácia, ele vai detectar a doença, detectar o diabetes antes da manifestação de sintomas, porque geralmente a pessoa que desenvolve diabetes até ela começar a manifestar sintomas, isso já demora cerca de 5 anos. Então, se a gente consegue detectar pela glicemia, a gente consegue intervir antes dos sintomas aparecerem. Isso vai melhorar os desfechos futuramente. Então, assim, seria um exemplo de um bom teste diagnóstico. Então, gente, essa aula é isso, tá? Para não ficar muito maçante, já está dando aí bastante tempo de aula. Vão ter mais 3 partes, tá? Que a gente vai debater sobre, eu vou mandar os tópicos lá no grupo. E assim, depois desse módulo inteiro de diagnóstico, eu tenho certeza que a gente vai conseguir abordar, fazer uma anamnese muito melhor, muito mais centrada, muito mais específica no que a gente está buscando, tá? Então, assim, eu tenho certeza que esse módulo aqui ele vai ser de diagnóstico, ele vai ser muito bom e vai esclarecer muitas dúvidas, tá? Então, assim, vou deixar a aula gravada, né? Vou avisar no grupo. E qualquer feedback, debate, discussão, manda lá que a gente vai tirando as dúvidas, vai conversando sobre, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até mais.